Gente, vamos lá. Temos aqui a nova convocação da seleção brasileira. Tem aqui alguns nomes bem complicadinhos, nossa, eles no mínimo dizem alguma coisa, e essa é uma convocação que não é tanto mais de teste. O Ancelotti falou isso, eu acabei de ver aqui agora tanto a convocação quanto boa parte da entrevista pós-convocação. O pessoal levanta ali algumas perguntas. Cara, vamos lá. Tem algumas coisas surpreendentes aqui. Vamos começar do começo, obviamente. Bento, goleiro, Ederson e Hugo Souza do Corinthians. Bento da Arábia, Ederson não mais do Manchester City, agora na Turquia, e Hugo Souza aqui no Brasil, no Corinthians. O que pega? A gente novamente não tem o Alisson porque tá machucado, que todo mundo sabe que não só vai pra Copa, mas vai como titular. A não ser que esteja machucado até lá, mas não, a lesão aqui é pequena, a não ser que ele machuque de novo de forma grave. Vendo sinceramente o que os últimos fizeram, eu espero que isso não aconteça. Cara, Bento aqui é injustificável, e aqui, agora a Copa tá muito perto e a gente tem que, além de, eu gosto, eu não gosto, eu vou tentar entender o que tá passando na cabeça do Ancelotti, tá? Eu vou tentar jogar aqui o que eu tô imaginando. Eu acho que ele gosta muito do Bento. E aí, cara, ele gosta tanto a ponto da gente ter no São Paulo o Rafael pegando muito bem, a gente tem o Léo Jardim no Vasco também muito bem, a gente tem alguns nomes aqui e ali, tem até outros lá na Europa que o pessoal começa a levantar, e aparentemente nenhum desses vai ter espaço. Então, assim, aparentemente o Bento realmente vai pra Copa. E eu não tenho certeza, aqui já é achismo mesmo, eu acho que ele tá na frente do Hugo Souza. Então, assim, ao que parece, quando o Alisson voltar, um aqui perde a vaga. Não é o Ederson, eu acho que não é o Bento, eu acho que é o Hugo, mas isso aí pode mudar. E pode mudar por quê? Porque o Bento não tá nem jogando direito na Arábia, tá? Se você pega as notas recentes dele lá fora, até porque, vamos ser sinceros, quem é que fica parando pra ver todos os jogos da Arábia? Ele não tá bem e muitas das vezes ele sequer é relacionado. Isso porque lá na Arábia tem uma parada de, a cada jogo, só pode 8 jogadores que não são do mundo árabe, nasceram lá e tal. E aí, quando ele não vai ser titular, ele não é nem relacionado e muitas das vezes ele não tem sido titular. Então a gente tá falando de um cara que tá no futebol árabe, que muitas das vezes não é titular no futebol árabe, que não é nem levado pro banco por causa dessa questão dele ser brasileiro, dele ser estrangeiro, e mesmo assim ele tá sendo convocado. Então assim, Josão, você gosta ou não da convocação do Bento? Eu não gosto, mas o que eu tô tentando entender aqui? Eu acho que isso nos mostra, a presença dele em mais uma convocação nos mostra que o Ancelotti, diferente de mim, gosta bastante. E aí, cara, assim, pra tentar ser otimista aqui, enquanto ele estava aqui no Brasil, a gente viu esse moleque pegando muito. E eu vou torcer para ele não ter desaprendido. Eu acho que, assim, por mérito, ele deveria estar na convocação? Não. Mas beleza, o Ancelotti que é assim, e é o Ancelotti que faz a lista, não sou eu, não é você. E aí, Ederson, show de bola. O Ederson provavelmente, dentre esses três, será o titular, isso enquanto o Alisson não tá. E o Hugo Souza do Corinthians, figurinha repetida e tal, aquela coisa toda que não tem muito o que dizer, já era esperado. Acho que o Bento é quem mais me surpreende. Eu fiquei na expectativa de vem o Rafael, vem o Léo Jardim, não vem ninguém, mudou nada. Nos laterais, aqui a gente tem novidade, a gente já começa com Alexandro do Flamengo. E esse é um nome que quase que é polêmico, eu não sei se chega a ser, mas eu vou te dar uma opinião aqui, tá? Eu não acho ruim. Vai aparecer aqui também, entre os zagueiros, o Danilo do Flamengo. Eu acho que o Danilo me incomoda muito mais do que o Alexandro, porque o Alexandro, ele é convocado como lateral. É claro que o Danilo também pode ser movido para lateral, mas ele inicialmente é chamado como zagueiro. E aí, na ausência de grandes qualidades laterais no Brasil, cara, o Alexandro é um bom jogador. É claro que já tá meio velho, mas é um cara experiente, é um cara que tem muita bagagem até de Copa do Mundo. Eu entendo a convocação dele. Eu acho que é o cenário ideal. Não, no mundo ideal a gente estaria fazendo com o Danilo o que a gente faz com o Thiago Silva. O Thiago é muito bom, já tem uma idade, mas não precisa ser convocado porque tem gente melhor. Eu sei que o Thiago é bem mais velho do que o Alexandro, mas enfim, no mundo ideal a gente já poderia ter aberto mão do Alexandro. A gente não vive no mundo ideal. Detalhe, tá? Douglas Santos, que provavelmente é o titular até então da seleção, aquele que joga lá na Rússia, que a gente nem conhecia, mas que jogou bem nos jogos que jogou, não estava disponível, lesão no ombro, e aí abre margem aqui para nomes novos. O Alexandro, pra mim, não é um problema. Comenta aí o que você acha. Continuando, Wesley do Flamengo, na lateral direita, eu acho que o Wesley é o titular, então a briga ali era pra ver quem que vinha na reserva dele. E aí a gente tem Caio Henrique, também voltando a aparecer, Paulo Henrique do Vasco.
Cara, o Ancelotti estava ontem em São Januário, e aí quem viu o jogo do Vasco, ou quem pelo menos viu meu vídeo aqui, sabe que a gente perdeu muito por causa de um erro bobo do Paulo Henrique, mas ele não deixou de ser convocado. Mesmo assim, eu acho que o Ancelotti gostou do que viu e tem que gostar mesmo. Eu falei no meu vídeo de ontem, se você viu, você vai lembrar, que, cara, apesar do erro, eu convocaria, eu gosto bastante do Paulo Henrique, e é claro que eu sou suspeito pra falar, porque todo mundo sabe que eu torço pro Vasco, mas tem muito jogador do Vasco que eu tenho vontade de matar, o Paulo Henrique não é um deles, então eu gosto de ver a convocação aqui. O que eu sempre falo é o seguinte, cara, nem que seja pra ter no banco pra entrar num segundo tempo, nem que seja nesse caso, eu teria um Paulo Henrique, porque é assim, é um físico impressionante e ele te entrega algo que outros ali talvez não entreguem. Pra fechar, Luciano Juba, do Bahia, sendo convocado aqui, voltando a ser falado. Eu acho que o Juba, ele passou do hype, existiu um momento que todo mundo pedia e teve convocação que a gente já imaginava que ele fosse aparecer, na época não apareceu, ele vem aparecer agora, em novembro. Assim, o Ancelotti, ele mostra que o jogador estava no radar, o Ancelotti não convoca o Vitinho do Botafogo, por exemplo, convoca o Juba, legal, bacana, é isso aí, tá ligado? Aqui não vejo muito problema não, como eu falei, talvez o nome mais polêmico aqui fosse o Alexandro, vai ter gente que vai colocar o Paulo Henrique como esse nome mais polêmico, mas eu acho que os dois ali tá bem de boa. Agora, zagueiros. Danilo. Cara, eu sei lá se eu levaria esse Danilo aqui, sinceramente, pra deixar bem claro que o problema não é ser um jogador do Flamengo. Eu acho que tanto o Léo Ortiz quanto o Léo Pereira talvez merecesse mais, mas tudo bem, tá ligado? Eu acho o Léo Ortiz um zagueiro mais refinado, mas eu imagino que o Léo Pereira talvez esteja numa fase até melhor que ele. Enfim, eu tentaria um dos dois, mas ele leva o Danilo. Eu acho que essa foi uma convocação dos medalhões. O que são os medalhões? Cara, ele trouxe ali a galera mais experiente, a galera com bagagem europeia. A gente tem a Alexandra, a gente tem o Danilo, a gente tem um meio-campista que voltou aqui, que vamos falar. E ele falou, e esse é um ponto muito importante, na última convocação, ele tinha deixado muito claro, eu quero conhecer os jogadores que eu tô convocando. Então ele convocou ali uns nomes meio sem pé, sem cabeça. Eu falei ao final da última convocação que tinha sido uma convocaçãozinha bem feia, mas existia no mínimo essa desculpa de ser uma convocação de teste. Ele fala que agora, obviamente, não é a versão final, não é exatamente esse time aqui que vai pra Copa, mas agora ele já tá funilando a coisa, agora não tem tanto espaço pra teste assim, e aí ele vem com o Danilo. Pra mim, ele tá vindo nos caras experientes, que ele já conhece e tal, ele eleva a média de idade desse time, mas parece que é o jeito que ele gosta de trabalhar. Gabriel Magalhães, cara, talvez o melhor zagueiro da Premier League hoje. Aí você fala, não, pô, mas tem Van Dijk, tem fulano, tem Beltrano. O Gabriel Magalhães, no mínimo, tá no bolo. No mínimo, na pior das hipóteses, esse é o nível que ele tá bem lá. E aqui, aquele velho comentário, a gente não tem falta de qualidade em zagueiro, porque tem Gabriel Magalhães, tem Fabrício Bruno voltando. Aqui, cara, ele, apesar de ter visto o jogo pavoroso do Fabrício Bruno contra o Japão, ele convoca o Fabrício de novo, e olha que a gente tem bons zagueiros, tá? O que me faz pensar que, novamente, não é se eu gostei, se eu não gostei, vamos tentar entender aqui a cabeça do Ancelotti. Cara, no mínimo, ele gostou do que ele viu lá nos treinos. No jogo foi ruim, mas nos treinos ele deve ter gostado. O Fabrício Bruno, como eu falei pós o jogo do Japão, a gente sabe que ele não é aquele jogador horroroso que ele foi naquele dia. Ele não é um bom zagueiro e tal. Eu acho que o Ancelotti viu isso, entendeu isso e decidiu trazer de volta. É claro que a gente tem muito jogador machucado aqui e tal, que poderia estar convocado aqui, que não esteve, mas Fabrício Bruno volta. E aí, pra fechar, voltando ao papo de qualidade máxima na zaga, Marquinhos e Éder Militão. Cara, a gente tem no mínimo 3 zagueiros de primeiríssima prateleira. A gente tem aqui uma briga entre quem vai ser os dois titulares, porque é de fato uma briga, porque a gente tem um dos melhores, se não o melhor zagueiro do campeonato inglês, que é o melhor campeonato do mundo, o Gabriel Magalhães. A gente tem o Marquinhos, que acabou de ser campeão e capitão da Champions League, e a gente tem um Éder Militão que tá desfilando futebol lá no Real Madrid. Na zaga, tamo bem. Igual, mas eu acho que o Fabrício Bruno não deveria ser convocado. Mano, não vai nem jogar, porque tem 2 aqui, ainda tem um no banco que é maravilhoso. Então assim, zaga não é o problema, tá ligado? Zaga a gente tá bem de boa. Eu não convocaria o Danilo, mas eu não sou o treinador da seleção. Ele que tá aqui na foto convocou, então beleza. Eu não convocaria o Danilo, mas tudo bem. No meio de campo,
Aqui agora a gente tem uma paradinha que me chamou muita atenção, que eu acho que ninguém imaginava, porque sempre antes das convocações, a gente anota aqui um nomezinho aqui, pô, será que fulano vai? Será que Beltrano vai? Eu tenho aqui um papelzinho com alguns nomes, tá ligado? Daqui a pouco eu falo aqui de quem foi e quem não foi do que eu tava imaginando, mas a gente começa com o Andrei, ex-Vasco, atual Chelsea, normal, o Ancelotti vem convocando ele desde os tempos que ele tava lá no Strasbourg da França, jogando bem agora no Chelsea, aí mesmo que ele vai ser convocado, completamente normal. Bruno Guimarães, que não só é convocado, como o Ancelotti deu a entender que ele é titular na Copa, então a não ser que machuque, a não ser que aconteça algum problema. O Bruno Guimarães, é isso aí, toda a convocação vai ter ele, a não ser que ele esteja suspenso, machucado, ele vai ser titular da Copa, o normal num cenário ideal onde tá tudo funcionando, ele é titular da Copa, assim como Casemiro, outro 100% titular. Porém, muita atenção, Fabinho, qual Fabinho? Fabinho, ex-Liverpool, Fabinho. Cara, aqui pra mim a gente volta mais uma vez naquele papo de medalhão. Ele vai lá na Arábia. Nossa, onde que tava o Fabinho? O Fabinho sumiu. O Fabinho tá lá na Arábia, no Al Ittihad, se eu não me engano. E mesmo assim, é convocado para a seleção brasileira. Eu fui olhar aqui as notas recentes na Flash Score, eu posso até mostrar aqui de novo, olha só, se a gente entra aqui, cadê o nome do Fabinho? Lembrando, Flash Score patrocina esse vídeo, você pode ver a nota do Fabinho ou de qualquer jogador do mundo, basta baixar, eu tô fazendo aqui no PC, mas tem pro seu celular também, e cara, se você olha aqui, no último jogo ele teve uma nota horrorosa, porque ele foi expulso, mas ele vem com 7.2, 7.3, 7.9, 7.1, é claro que isso aqui são notas de alguém jogando na Arábia. Mas, cara, sinceramente, voltando aqui pra lista e catar o nome do Fabinho, o Fabinho sempre foi muito bom de bola. O Fabinho sempre me pareceu um jogador extra classe. Então, ele é o tipo de gente que, pô, se for pra tirar alguém da Arábia pra trazer pra seleção, que seja esse nível de jogador. Eu costumo falar até que eu acho a seleção de 22 muito boa, e aí eu começo a dar um monte de argumento, porque tinha isso, tinha aquilo, tinha Thiago Silva, tinha, tá ligado? Entre esses argumentos eu uso, cara, a gente tinha um Fabinho na reserva. Uma seleção, é claro que na época ele era melhor do que ele hoje, por causa da idade, mas uma seleção que naquela época podia se dar o luxo de ter o Fabinho na reserva, era uma muito boa seleção. A gente volta com o Fabinho aqui, ele busca um medalhão e ele fala, ele dá a entender na coletiva, na entrevista pós a convocação, que ele meio que vê no Fabinho uma parada, uma espécie de Casemiro. Então, quando não tiver um, tem o outro, tem um substituto ali que, na visão dele, faz mais ou menos a mesma coisa. É uma convocação que não estava no radar de ninguém. Mas foi uma baita convocação. Assim, foi uma baita foda, porque aí faz parecer que, nossa, eu concordo 100%, vai dar super certo. Eu não sei. Mas foi uma convocação interessante. Aqui eu não reclamo. E aí, pra fechar, Lucas Paquetá, esse que voltou, firmou. O Paquetá também vai pra Copa. O Paquetá, ele provavelmente briga por vaga na titularidade. O Paquetá é muito bom jogador, ele teve aquele BO lá da aposta e tal, mas o Paquetá é bom. O Paquetá é bom, é ponta, é isso aí mesmo. Eu sei que muita gente ainda torce o nariz pro Paquetá, porque, nossa, ele joga no West Ham, e aí um cara do West Ham é esse cara inquestionável. Gente, essa altura do campeonato já era pra gente ter superado essa parada de, mas joga em time pequeno. Porque assim, o João Pedro até ontem ele não servia, aí hoje ele joga no Chelsea, aí tá bom. A Rafinha, quando era do Leeds, não prestava, agora no Barcelona tá bom. É a mesma coisa, não faz muita diferença. Enfim, então aqui, Paquetá. Eu entendo um pouco essa crítica de, nossa, mas o jogador joga lá quando é na Arábia. Na Arábia é realmente igual no caso do Bento, principalmente no caso do Bento. O cara tá na Arábia e tá mal na Arábia. Aí realmente é foda. O Fabinho aqui eu acho extra classe, então eu vou quebrar minha própria regra e tem gente me ligando enquanto eu tô fazendo o vídeo. Deixa eu focar aqui. Atacantes. Presta atenção. Estevão, óbvio, estaria, beleza, normal, zero surpresa. João Pedro voltando à seleção, falando em Chelsea, João Pedro volta. E aqui é uma questãozinha, porque na última data FIFA o João Pedro não tinha sido convocado porque supostamente estava machucado. Mas aí, sei lá, 2, 3, 4 dias depois da convocação, ele já estava em campo jogando pelo Chelsea desde o começo do jogo. Foi uma situação meio esquisita e tal, mas ele volta aqui. Eu até fiquei meio pá de cara. Pra mim o João Pedro é um nome óbvio. Porque eu vejo ele jogando, ele é muito bom, tanto no Chelsea quanto na seleção brasileira. E aí eu pensei que ele estaria na convocação, ele não esteve. Eu falei, cara, será que o Ancelotti não gostou dele? Mas, pô, ele jogou tão bem. Agora ele volta, graças a Deus. Eu acho um jogador muito interessante pra estar aqui. Luiz Henrique,
que faz basicamente o que o Rafinha fez na época do Tite, que é jogar num time tenebroso, mas que toda vez que ele é convocado ele joga tão bem que ele continua sendo convocado. O Rafinha era assim no Leeds e chegava na seleção, jogava muito. O Luiz Henrique ele faz isso estando lá na Rússia, e ele segue sendo convocado porque ele ganhou essa reconvocação jogando bola, merecido. Matheus Cunha, United camisa 10, falando em, mas quando tava em time pequeno é ruim. Esse aqui é outro, agora tá no United camisa 10 e aí muita gente aceita e tal. Matheus Cunha é muito bom, apesar de que eu acho que o Matheus Cunha e João Pedro são quase que ali a mesma coisa, mas beleza. E aqui, nossa Deus do céu, vamos lá. Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison. O Richarlison é convocado mais uma vez. Eu gosto da convocação do Richarlison de novo na seleção brasileira? Não, eu não gosto. Mas aí não sou eu que o convoco, é o Ancelotti. E aí um exercício de humildade aqui é... Cara, esse cara entende mais de futebol que eu, o Ancelotti. Então eu vou baixar a cabeça que alguma coisa ele deve saber que eu não sei. Mas assim, o que dá pra gente dizer aqui é que não é por mérito. Pelo menos não mérito vindo do que cada um está apresentando em time. Porque se o Richarlison, nos treinos, nos poucos jogos que teve com o Ancelotti, pelo menos em seleção foram poucos, se nesse momento ele ganhou o Ancelotti, é um mérito dele também. Mas assim, normalmente você é convocado pelo que você vem fazendo no seu time. E aí, voltando aqui na Flash Score, e aqui vai ser muito interessante para a gente observar uma coisinha. Cara, se a gente abre aqui os números do Richarlison, tá aqui ele no Tottenham e tal. Cara, olha só as notas. 6.0, repara pela cor da nota, porque normalmente quanto mais verde melhor, e se tá laranja, vermelho aqui foi muito ruim, amarelo também é meio ruim. 6.0, 6.8, aí a gente tem um 7.2, ok, que foi um jogo que ele teve uma assistência. 6.4, 6.3, 6.7, 6.5, 5.9, e aí você olha aqui a fileira de gol, cara, não tem um gol nesses jogos todos. Qual que foi a última vez que o Richarlison fez um gol? Você tem que clicar em mais jogos, e aí você vai achar aqui, no dia 20/9, estamos já no mês 11 de 2025. O Richarlison vai para a Copa, certo? A conclusão que eu chego, que eu não gosto, mas que eu chego, é que se nem essa fase, no mínimo ruim, para não falar horrorosa, se nem essa fase, no mínimo ruim do Richarlison fez ele ser afastado da seleção, da convocação, cara, não tem coisa que vá fazer, a não ser uma lesão, que aí realmente impossibilita ele 100%. Então, assim, o Richarlison é realmente, como saiu a notícia, parece que a notícia era real, é o camisa 9 ideal do Ancelotti. E é engraçado que tinha saído essa notícia e a gente pensa, mas como é que ele consegue ser o cara ideal se o Ancelotti não tem nem a coragem de colocar ele como titular, porque realmente seria inexplicável? Não sei. O Ancelotti gosta muito dele. E aí, depois de passar aqui, sei lá, 3 minutos batendo no Richarlison, vamos fazer o papel de advogado do diabo com o mesmo argumento que eu sempre tenho, porque não tem muito argumento para ficar defendendo o Richarlison não, mas vamos pro mesmo argumento de sempre. Pelo menos na última Copa ele foi bem. O Brasil tem tido um histórico aí nas últimas Copas de atacante camisa 9 que não faz gol. O Gabriel Jesus, inclusive, em 2018 foi o primeiro na história aí com a camisa 9 para a Copa e voltar sem nenhum gol. Até o Fred, em 2014, que ganhou o apelido de Cone, até o Fred fez gol na Copa. O Gabriel Jesus não. O Richarlison, por sua vez, fez 3 gols em 2022. Ele, inclusive, um deles participou do Prêmio Puskás. E 3 gols, o último atacante brasileiro em Copa. Porque 3 gols em Copa pode parecer nem tanta coisa assim, mas até que é. O último atacante brasileiro em Copas a fazer 3 gols foi o Luiz Fabiano em 2010. Então, assim, o Richarlison, ele teve em 22 o melhor desempenho de um camisa 9 desde o Fabiano em 2010. Então, assim, pelo menos na Copa o Richarlison foi bem. Esse aí é o argumento que eu tenho para defender ele. Mas eu acho que você percebeu que eu tenho mais coisa pra atacar do que pra defender. Tem outro argumento também que eu sempre falo. Ele é gente boa pra caramba. Richarlison é um cara simpático. Você abre o TikTok dele lá, que ele gosta de ficar postando as coisas. Ele é um cara gente fina. É isso aí, rapaziada. É o poder da amizade. É o que tá tendo pra hoje. O Ancelotti gosta. O Ancelotti gosta e, cara, você, junta nós dois aqui, a gente com certeza sabe menos do que esse velho que só de Champions tem 5 como técnico, como jogador tem mais 2. Esse cara deve entender mais de futebol que nós. Então vou baixar a cabeça aqui. Eu concordo com ele? Eu não tô concordando com ele. Mas não importa, eu quero ganhar a Copa. Mesmo que seja discordando, eu quero ganhar a Copa. Ele sabe de alguma coisa. Enfim, pra fechar. Rodrigo, Vini Júnior e Vitor Roque.
Vitor Roque aparecendo, premiando e coroando o bom momento dele aqui no Brasil. Curioso como ele opta pelo Vitor Roque para ser testado e não pelo Caio Jorge. O Caio Jorge, apesar do Vitor Roque estar bem, o Caio Jorge talvez dê para dizer que está ainda melhor. E o Caio Jorge foi convocado. E aí, entrando naquele assunto de, talvez o Richarlison nos treinos convenceu, agradou, cativou. Seguindo essa mesma lógica, que eu não sei até que ponto está certo, mas seguindo essa lógica, o Caio Jorge, então, não agradou. Né, porque ele foi convocado, ele continua muito bem, ele fez 2 gols aí recentemente, mas não voltou a ser convocado. Ele opta pelo Vitor Roque. Enfim, tem isso aí. Cara, eu acho legal a convocação do Vitor Roque, eu acho interessante. Se não tivesse machucado, eu gostaria de ver o Pedro do Flamengo, porque eu acho que o Pedro entrega, eu sempre falo isso, uma parada que não é todo mundo que consegue, na verdade é ele, mas pouquíssimos. Então eu gostaria de ver o Pedro, mas o Pedro tá machucado. No geral, nomes que ficaram de fora que a gente poderia bater cabeça aqui. Primeiro, Douglas Santos, como eu falei, lateral, ele provavelmente vai pra Copa, só que tava machucado, então não foi hoje. Alisson vai pra Copa titular, não foi convocado hoje porque tá machucado. Rafinha também provavelmente vai pra Copa, não foi para essa convocação porque tá machucado. E aí, se o Rafinha não está aqui, alguém que aqui está perderá a vaga. Olhando aqui, eu pensaria, quem menos tá jogando, se fosse para tirar um aqui para dar vaga pro Rafinha, quem que eu tiro? Eu tiro o Richarlison. Só que aí é aquilo que eu falei, se o Richarlison não saiu até agora, não sei se ele vai sair em algum momento, não sei. Então, numa dessas aí, sai o Vitor Roque, sai o Matheus Cunha, não sei quem que vai sair, mas o Rafinha provavelmente volta. Antony não foi convocado. O Antony, ele voltou de novo pro Betis, de novo jogando bem. De novo no sentido de, ele foi emprestado, deu certo, aí teve que voltar pro United, aí voltou mais uma vez pro Betis, e aí ficou aquele clima de, não, mas será que ele vai jogar bola? O que ele fez no final de semana aí é brincadeira, inclusive, olhando essas paradas de nota, ele tirou uma nota 10. Tipo assim, jogando muito bem. Mas, cara, aqui, o Antony entra naquela de... Ele dá azar, porque a posição que ele joga tem muita possibilidade. Porque ontem esteve em São Januário e, por exemplo, o Ryan é um cara que muita gente pedia e tal... Só que aí, sendo bem realista e deixando o lado Vasco de lado, eu falei, gente, assim, seria muito legal, mas eu acho que é muito surreal, porque a briga é muito grande, e aí, se sei lá, o Savinho jogando no Manchester City não tá tendo espaço, o Ryan vai ter aqui? Não sei, né? E aí o Antony no Betis, que é Europa, mas né, é meio que a Série B ali da Europa, a segunda prateleira da Europa. O Antony, apesar de estar muito bem, ele não ganha vaga. Caio Jorge, já falei, Caio Jorge também não. Eu tinha anotado o Alexandro do Flamengo como palpite para ir. Realmente foi. Vitor Roque, palpite meu para ir. Foi também. Andreas, eu imaginei que fosse aparecer aqui e não aparece. Só que ele não aparece porque apareceu o Fabinho. E eu até entendo que são posições diferentes, mas assim, tá, tudo bem, não vou reclamar não, porque eu gostei da convocação do Fabinho. Eu sinceramente não sei até que ponto tá bem ou mal o Fabinho, mas é isso aí. E eu acabei nem falando, tá? Eu mostrei aqui as paradas da Flash Score e tal, e tudo isso aqui você pode ter no seu celular. O link pra baixar tá aqui embaixo, é completamente gratuito. Dá pra fazer isso com todo mundo, com todo jogador que você quiser. Tem também placares ao vivo. O cara foi deixar pra fazer a publi na finaleira do vídeo. Mas enfim, eu acho que do jeito que a gente fez aqui é legal. É realmente bom você poder ver na prática o uso da coisa. Tem pro seu celular também. Link aqui embaixo. Enfim, Felipe Coutinho. E aqui eu vou juntar 2 em 1. Felipe Coutinho e Matheus Pereira. Aparentemente, no meio de campo, não vai ter espaço para Felipe Coutinho nem Matheus Pereira. Eu acho que se o Coutinho não foi convocado agora, ele não vai mais. E o mesmo talvez valha pro Matheus Pereira. O que seria a brecha para esses caras meio que talvez aparecerem em cima da hora? Se alguém machucar. Então, assim, eu acho que o Paquetá é um nome muito certo. Casemiro e Bruno Guimarães nem se fala. O Andrei também caminha para esse lugar de certeza. Se um deles machucar, aí talvez o Coutinho, aí talvez o Matheus Pereira. Eu acho que é isso. Faltou mais algum nome? Eu acho que pro Coutinho ele realmente caminha para não ir para a Copa. E assim, só para não falar que a gente não falou, Neymar, se você esperava o Neymar aparecer nessa convocação, eu te convido a voltar para o planeta Terra, porque não tinha o menor cabimento. Foi perguntado sobre o Neymar para o Ancelotti, ele falou, não tô em conversas recentemente não, mas vamos ver aí nas próximas. É isso, gente. Assim, eu sei que ele jogou ontem e tal, e eu sou a pessoa que mais quer ver o Neymar bem na Copa, se é que ele vai,
mas também a gente tem que ter um pezinho no chão, porque, né, pô, vamos pisar um pouco aqui na realidade e sair do que eu e você quer. Cara, é uma lista menos pior do que a última, apesar de ter um Richarlison ali que me pega bastante na curva. Mas vai saber, né? Quem sabe não chega na Copa e o Richarlison é o cara da seleção. Enfim, o que você achou? O que você mudaria? E, ó, deixa eu te fazer um convite, tá? Se você tá vendo isso aqui logo depois que eu postei, hoje, 6 da tarde, eu começo live e estarei ao vivo conversando com vocês. Então, pra você que nunca colou, ou então colou, mas já faz muito tempo, vem trocar uma ideia diretamente comigo ao vivo, na Twitch. Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição. Por hoje é só. Muito obrigado aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.